Tem um lugar sobrando aqui. Se você quiser. Eu posso botar ela? Pode. Pega a minha, Oi? Cadê? Muito bom dia, amigos do canal, amigos. Olha quem apareceu, amigo. A candidata a prefeita no ano passado e deputada federal Natália Bonavides apareceu aqui. Bom dia, gente. Oi, todo mundo. Atenção, Assis vai falar. Alunos, alunas, bom dia. Bom dia! Bom, estamos aqui em primeiras e segundas séries, né? Nós temos nas nossas aulas, sempre nas terceiras séries, o estudo desses temas mais recentes da história, entre eles a história do Brasil e o período da ditadura militar, que é um período bem complicado da história, não somente do Brasil, mas de toda a nossa América Latina. Absurdos que aconteceram no nosso território e nos países vizinhos. E a gente começou justamente esses estudos nas terceiras séries, agora, nosso terceiro bimestre. E temos esse grupo que é composto por membros da universidade e de outros espaços aqui da nossa cidade, e trabalha essa temática da ditadura através de músicas e outros movimentos artísticos de resistência no período da ditadura no Brasil. A perseguição que acontecia impedia que diversas coisas acontecessem. Por exemplo, semana passada nós tivemos aqui uma plenária de vocês, estudantes, no nosso refeitório, reivindicando direitos para a nossa escola, né? Falando dos problemas, do que precisa ser melhorado, etc. Esse tipo de movimento no período da ditadura militar jamais aconteceria. Os principais responsáveis seriam presos, passariam por torturas, provavelmente, e talvez alguns não retornassem para casa. Aqui no Ateneu nós tivemos 2 alunos que foram vítimas desse processo. Emanuel Bezerra, o mais falado, era do Grêmio Estudantil, estudou no Colégio Ateneu e depois participou do curso de Sociologia da UFRN, e ele foi preso pela ditadura militar, torturado barbaramente e desapareceu o seu corpo. Somente nas investigações recentes é que foi encontrado os restos mortais dele e ele pôde ser devolvido para sua família, uma família pobre de pescadores de Caiçara do Norte, aqui no nosso litoral. José Silton, outro aluno nosso que sumiu na ditadura militar. Jalma Maranhão era prefeito de Natal, ou seja, fazia parte das camadas de poder, das esferas de poder. Foi professor nosso do Ateneu. Foi vítima da ditadura, não morreu sob tortura, mas morreu exilado, foi obrigado a sair do Brasil e viver afastado da sua terra e morreu de depressão e tristeza. O seu irmão, Luiz Maranhão, professor também do Ateneu, professor de matemática, foi morto barbaramente e desapareceu. Até hoje não se encontraram os restos mortais de Luiz Maranhão. A professora Tatiana acabou de falar de seu Luiz Rebouças, era colega nosso que trabalha há poucos dias, faleceu ano passado. Também era professor aqui do Ateneu, foi vítima de torturas. Nademir só não foi vítima de tortura porque a mãe deu uma surra e disse: você fique quieta porque eu não quero que você seja preso como os outros. E tantos outros Brasil afora, né? Então, esses absurdos todos, a gente não pode esquecer. Os nossos alunos terceira série produziram ali vários estudos sobre esse período que está ali nos cartazes. Vocês de primeira e segunda série têm uma passadinha lá e vejam. Vai ficar exposto aí mais uns dias. E aí esse pessoal trabalha fazendo essa reflexão sobre músicas da ditadura, de como os artistas se reinventaram, como eles criaram mensagens subliminares para poder criticar esse sistema
E foi graças a esses movimentos que um dia a gente pode ter liberdade novamente de escolher nossos governantes e falar para os nossos governantes. Olha, isso não está legal. Aqui nós temos a deputada Natália, deputada federal. E eu estou dizendo aqui na cara dela que o nosso auditório não tem climatização. É um espaço da escola que é subutilizado porque a gente não tem o devido amparo que o Estado deveria dar. Esse outro espaço aqui da escola, nós temos um memorial que guarda aquele material ali de Emanuel Vicente e outros documentos do século XIX. Nós temos documentos guardados no memorial do século XIX. Estão se deteriorando porque o espaço não é adequado. No período da ditadura eu não poderia dizer isso. Ela imediatamente acionaria as pessoas, as forças militares, né? Mas a gente dizer isso na frente de um político no período da ditadura, eles imediatamente nos arrastariam para a prisão. O vereador Daniel Valença, vereador aqui de Natal, está aqui presente também, são pessoas que lutam por essa memória, pela preservação dessa memória. E nós não podemos esquecer. Então, este grupo maravilhoso já fez essa aula aqui na Biblioteca Câmara Cascudo. Nós levamos lá nas terceiras séries para lá, foi muito bom. E eles estão aqui conosco e vão ensinar para vocês sobre essas mensagens e de como a gente não deve esquecer jamais esse período sombrio e não devemos permitir que estes tempos sombrios voltem novamente. Lembremos-nos que atualmente existe um grupo no Brasil que não reflete, que está pedindo que essas possibilidades voltem. Né? Nós tivemos um presidente há pouco tempo que disse que era favorável à tortura. Como é que você favorável à tortura de meninos como você, Emanuel, era um jovem como vocês, estudante secundarista e outros estudantes pelo Brasil. Então, obrigado pela participação, pela parceria. Sejam muito bem-vindos vocês, seus assessores, bem-vindos alunos, os colegas estudantes, os professores. Vamos lá, né? Boa tarde, bom dia, né, ainda? Gente, olha, aqui é uma demonstração da arte na época da ditadura militar. Aqui a disciplina de artes também trabalha, nós com a terceira série, mas eu posso levar para as segundas o estudo da música, da história da arte, na época da ditadura militar. Como o professor Assis já falou, as músicas eram de duplo sentido para burlar a ditadura, para burlar os governantes da época. Então a gente vai trabalhar, já que vocês vieram para cá, essa questão da ditadura militar também na arte, certo? Português, né, professora? A professora Marícia também vai trabalhar. Enfim. Bom, antes do pessoal começar a cantar, o vereador Daniel Valença tem um compromisso na Câmara e vai dar uma palavrinha rapidinho para nós, antes. Bom dia, gente. Bom dia! Bom dia, Amanda. Primeiro, parabenizar pelo evento. Eu vou possivelmente ter que sair assim que a banda acabar, porque terça, quarta e quinta tem sessão lá pela manhã. Eu estou chegando antes do início da votação. Eu só fazer dois comentários. O primeiro é que meu pai ele é militar aposentado, né? Militar da reserva do Conhecimento. Hoje ele é capitão de Marighella. Na época ele era, digamos, início de carreira na Marinha. E ele, há poucos anos atrás, ele veio me dizer, olha, na verdade ele não tinha dimensão de que esses crimes aconteciam desse jeito. O que circulava lá dentro, circulava para o conjunto da sociedade esses terroristas que andam armados, esses sim estão sendo torturados, estão sendo desaparecidos, etc. Não que eu acho que qualquer pessoa deva ser torturada ou desaparecida. O que a gente defende é o contrário. Todo mundo tem direito a ser julgado, a cumprir uma pena de acordo com a lei, seja essa pessoa branca, negra, seja ela de Guarapes, seja ela de Quiroga, ou o que quer que seja. Mas isso era o que passava, o que circulava. E na verdade não era o que acontecia. Tem um cartaz ali fora, eu sugiro que cada uma olhe muito. Parabéns a quem fez cada um dos cartazes, lindos e maravilhosos. Mas tem um que fala do que aconteceu com crianças durante a ditadura.
Eu não sei se é a minha posição de pai, mas eu me emocionei na hora. Porque mostrava crianças vendo seus pais serem torturados. A tortura era torturar crianças, fazendo-as ver os seus pais serem torturados. Algo como isso não pode ser de maneira nenhuma normalizado. É algo que está acontecendo nesse momento na Palestina, é algo que poderia acontecer se houvesse um novo golpe de Estado, e por aí vai. Então, o direito à memória, à verdade, à justiça, é uma coisa que tem que perpassar as nossas vidas, seja a minha geração, seja a de vocês, a de quem que é, para que ninguém tenha que passar por uma desumanidade como essa. E o segundo ponto que eu queria falar, professor, a gente está acompanhando, a partir de uma demanda do Grêmio, do Dulce Vanderlei, que é a escola estadual lá da Reninha, o processo de climatização das salas de lá. Já é um processo lento, difícil, eu descobri até um contato da COSERN com grandes corporações, que é quem faz isso daí com o governo do Estado, para a gente adiantar, e a gente está ali. Se Deus quiser, ainda esse ano vai sair. Então, queria desde já colocar o nosso mandato à disposição, com certeza a Natália também coloca, seja do movimento estudantil, seja da direção, para fazer esse papel de pressionar para que as nossas escolas estaduais, todas elas se transformem em escolas climatizadas, antes da data de sair do governo. Como foi dito aqui, o nosso papel, quando é governo nosso, é pressionar para que saia, não é defender o que está errado. Tem que defender que as coisas aconteçam. Porque se a gente está lutando para chegar no governo, para chegar no parlamento, é para que isso aconteça. Não é para fingir que as coisas estão 100%, que está tudo bem, que está tudo show. Ao contrário, tem que melhorar, tem que melhorar muita coisa. É isso, o nosso mandato está à disposição do Grêmio de vocês, da direção da escola, do sindicato, enfim, do conjunto da comunidade acadêmica. Obrigado. Ninguém entendeu o conceito. Nós tentamos estar com esse país da gente durante muito tempo e continua estando hoje. Quer dizer, evidentemente que a ditadura militar não inaugurou no Brasil o autoritarismo, mas o autoritarismo está entranhado na natureza mesma da nossa sociedade. O Brasil foi inventado autoritariamente, mas os militares deram uma indiscutível contribuição ao autoritarismo. Eles ajudaram muito a crescer o autoritarismo, a violência, a mentira. Foi uma coisa trágica. Isso eu acho que esse período da ditadura no Brasil, que os queira, diria eu, que jamais se reinvente. Quer dizer, que o gosto é que nós todos, brasileiros e brasileiros, meninos, velhos, maduros, que nós todos tomemos um tal gosto pela liberdade, um tal gosto pela presença no mundo, pela pergunta, pela criatividade, pela ação, pelo denúncio, que jamais seja possível no Brasil a gente voltar àquela experiência de pesado silêncio sobre nós. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, sinto sempre salve e forte. Tenho comigo pensar, ser brasileiro e lidar com meu lado, e assim já não posso sofrer o ano passado. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de tudo, sou salve e forte.
lado, Deus é brasileiro e anda do meu lado. E assim já não posso sofrer o ano que passa. Tenho sangrado demais, eu tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não vou. Tenho sangrado demais, eu tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não vou. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito bolso, eu sinto sangue, salvo e forte. Tenho comigo pensar que eu sou brasileiro e anda do meu lado, a sorte também, e assim já não posso sofrer o ano passado. Tenho sangrado demais, eu tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não vou. Tenho sangrado demais, eu tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não vou. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não vou. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não vou. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não vou. Bom dia! Bom dia! Bom dia, bom dia. Meu nome é Alessandro, eu sou professor da UFRN e a gente forma o grupo Netinho de Adelaide e os Inimigos do 8 de Janeiro. Em breve, daqui a pouco, a gente conta a história do nome do grupo. Esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o objetivo desse projeto é ir às escolas para, como o professor Assis já antecipou, para falar sobre a ditadura, mas também falar sobre como nós devemos evitar que uma nova ditadura se instale em nosso país. E a forma que a gente encontrou para fazer isso foi trabalhando com aquelas músicas compostas no período da ditadura e que de alguma forma se colocavam contra a ditadura ou que foram censuradas pela ditadura, porque existia censura, muito embora algumas pessoas muito mal intencionadas digam que não. E, portanto, esse é o nosso trabalho. Nós estamos desde 2023 desenvolvendo essas atividades que a gente chama de aulas de espetáculo. A partir desse mês, com o apoio fundamental do mandato da deputada Natália Bonavides, que a gente quer agradecer logo de cara, e dizer que aqueles professores aqui presentes que atuam em outras escolas e que queiram que a gente vá, a gente vai. A gente vai porque o projeto é de instituição pública, a gente vai especialmente para as instituições públicas, de forma gratuita, evidentemente. E aqueles estudantes também que tenham articulações com outras escolas e entendam que seria legal a gente ir também, pode fazer contato conosco, nós vamos. Essa música que a gente tocou chama-se Sujeito de Sorte. Ela foi gravada em 1973 por um cearense chamado Belchior. Na época ele tinha 20 e poucos anos. Alguns aqui já devem ter escutado esse refrão saindo do rap do Emicida, Alguém aqui conhece o Emicida? Então, lá no Amarelo, na música Amarelo, ele mete o refrão do Belchior. E o Belchior, na época, um jovem, com 20 e poucos anos, ele olhava ao redor e percebia que era muita sorte ser jovem e estar vivo, diante de uma ditadura que perseguia especialmente os jovens. As pessoas não têm
ideia, mas a média de idade das vítimas da ditadura foi de 30 e poucos anos. E a maioria das pessoas que foram mortas ou desaparecidas na ditadura, algo em torno de 77%, tinha entre 18 e 24 anos. Então o jovem era muito perseguido pela ditadura militar. Né? E o Belchior, vendo, né, amigos dele sumirem, né, achava que era muita sorte estar vivo. E aí ele dizia, né, ano passado eu morri, fazendo referência certamente aos amigos, mas esse ano eu não morro. Havia também aí nessa frase, nesse verso, né, essa esperança de que iria poder sobreviver a mais um ano de ditadura, né, que era muita sorte aos olhos dele. Nós estamos falando de uma época em que o Brasil passava por várias mudanças. Nós tínhamos um presidente eleito, João Goulart, que organizava o seu governo tentando democratizar as oportunidades para as pessoas. Então, era um governo que, por exemplo, estava propondo reforma agrária, ou seja, garantir que aquele tantão de terra desocupado pudesse ser ocupado por pessoas que se propusessem a trabalhar, produzir alimentos e tornar o Brasil uma potência alimentar com autonomia e, portanto, baixar o preço, né, da comida. Era um governo que defendia, por exemplo, que quem terminasse a educação básica pudesse entrar na universidade, então propunha uma reforma universitária. Era um governo que defendia, por exemplo, que aquelas empresas internacionais, empresas de outros países que produzissem aqui, pudessem pegar parte da sua lucratividade e reinvestir no país, gerando mais emprego, gerando mais renda. Era um governo que defendia que a lei, né, pudesse ser, a Constituição da época pudesse ser plenamente realizada. E esse governo, ele foi derrubado por um grupo de militares e civis que entendiam que o país tinha que ter um outro projeto. Um projeto em que não teria reforma agrária, mas concentração de terra. Um projeto em que, ao contrário das pessoas terem mais acesso à universidade, as pessoas pudessem ter apenas o nível de educação básica. Né? Um projeto que se colocou pela força para o golpe militar e que passou a perseguir todos os seus opositores. Os primeiros meses de 64 foram meses em que sindicatos foram fechados, lideranças sindicais foram perseguidas, mortas, né? Cassações foram realizadas, ou seja, o silenciamento, né, das pessoas que se opunham ao regime que estava se instalando de forma ditatorial. E aí, os artistas começam, os músicos, mas os artistas de uma maneira geral começam a pensar formas de se opor àquilo ali e denunciar aquilo ali. A próxima música, ela foi gravada por um grupo chamado Secos e Molhados. Quem não conhece, procura, só tem 2 álbuns, mas são maravilhosos. E a música que a gente vai tocar, ela foi composta pelo pai de um deles. Esse pai fugiu de uma ditadura em Portugal, veio para o Brasil e anos depois teve que se deparar com uma nova ditadura. E o filho dele, João Ricardo, ok? Essa música a gente toca de um jeito diferente, porque a gente inclui nela trechos de um rap, de uma banda, de um grupo de rap porto-riquenho, que eu recomendo que vocês pesquisem, se chama Calle 13, C-A-L-L-E, número 13. Não tem nada a ver com o PT, o pessoal de Porto Rico, antes que alguém pergunte, é um pessoal de Porto Rico. Calle em português é rua 13, porque esse grupo nasceu numa rua 13, lá em Porto Rico. Né? E aí a gente traz versos de um rap deles e mistura com essa música da banda Secos e Molhados. A música chama-se Primavera dos Dentes. E a primavera, como símbolo da esperança, a gente agarra ela nos dentes. Vamos lá. América Central. É
chegaram as hormigas. Desplaçamos a vaqueiro de suas oficinas, porque trabalhamos a tempo completo, sem propina. Nós somos bem-vindos como entramos. E te pegamos, e te pegamos, e te castigamos. Quem tem consciência para ter coragem, quem tem a força de saber que existe, que no centro da própria engrenagem inventa contra a mola que resiste. Quanto mais que confias nas hormigas que enganam, atacam el equipo como las piranhas, aunque sean pequeñas, gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Entre las patas nunca escondo el rabo, prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo. Apuesto que los tuyos me rinden primero, porque los soldados míos no pelean por dinero. No pelean por dinero, no pelean por dinero. Quem não vacila mesmo derrotado, quem já perdeu nunca desespera. Eu vou em tempestade decepado, entre os dentes segura a primavera. Pueden contra cualquier gigante, entran por la trompa de cualquier elefante, los derrumban sin que la sangre les salpique, ácido forte para que les pique. No te confíes que la picada no te arde, la quemazón de la picada la siente más tarde. Aunque tengas botas, baquetas y sombrero, hay muchas hormigas y pocos vaqueros. Hay muchas hormigas y pocos vaqueros. Hay muchas hormigas y pocos vaqueros. Então, Dani, é muito legal um dueto dela e o violino Bom, quando a gente dá as nossas aulas, a gente costuma fazer uma atividade que a gente conta com a participação de vocês, né, de quem está conosco nesse processo aí. Né? A gente gosta de relembrar aquelas pessoas que estiveram conosco, aliás, estão conosco na luta contra a ditadura, mas estão de forma espiritual, porque elas foram mortas ou foram perseguidas. Né? E é um momento em que a gente chama por elas, faz uma chamada oral. Né? Essa chamada oral é daqueles que foram mortos no mês em que a gente está se apresentando. Então, nesse mês de setembro, a gente vai fazer a chamada oral daqueles que foram mortos e desaparecidos pela ditadura no mês de setembro, independentemente do ano. E aí nós chamamos o nome, dizemos a data em que eles foram mortos e dizemos a profissão. E a gente pede que cada um aqui, com toda a energia, diga presente, porque eles estão presentes em razão de nós estarmos aqui. O professor falou que o grupo do Grêmio estava se reunindo essa semana. Pois é, não fosse esse pessoal que morreu pela nossa democracia, essa reunião que vocês fizeram semana passada, certamente numa ditadura, vocês não estariam aqui.
Então, nós vamos chamar as pessoas. Então, bom dia, Artemilson Lima. Prazer estar com vocês nesse grupo maravilhoso. As efemérides, então, nomes. Cada nome presente em alto e bom som, com peito mesmo. Ângelo Pazuti da Silva, 11 de setembro de 1975, estudante e camponês. Antônio Carlos Monteiro, dia 29 de setembro de 1972, estudante. Antônio Sérgio de Matos, 23 de setembro de 1971, estudante. Armando Teixeira Fructuoso, setembro, dia não especificado, de 1975, operário. Carlos Lamarca, 17 de setembro de 1971, militar. É importante a gente chamar a atenção o seguinte, pessoal. A maioria dos mortos e perseguidos pela ditadura eram estudantes, cerca de um terço dos mortos e desaparecidos pela ditadura eram estudantes. Mas nós também tivemos operários, costureiras, militares, bancários, artistas, né? Professores, jornalistas, que ao exercer essa profissão foram perseguidos pela ditadura. A próxima música, ela tem uma história interessante. Eu vou pedir para que o professor Assis ele comece a circular aí entre os alunos os discos, os vinis que a gente trouxe. Porque é o seguinte, na época da ditadura existia uma repressão específica que era a censura à produção artística, né? Hoje em dia, qualquer pessoa que queira gravar uma música, sei lá, deixa eu ver aqui uma coisa. Esse moço aí, como é o nome dele? Igor, você manja de música? Mais ou menos? Toca algum instrumento? Canta? Nós temos ali atrás que sim. Como é teu nome? Lucas. Então, vamos pegar Lucas como exemplo. Se Lucas quiser hoje gravar uma música, muito provavelmente ele, no quarto da casa dele, pega o instrumento, vai gravar a música, manda para o grupo de zap dos amigos e dos colegas da escola. Esses colegas soltam pelo meio do mundo. Com um pouco de sorte, alguém grava ou chama ele para gravar e ele consegue deslanchar como músico, né? Na época da ditadura, você precisava enviar as letras da música. Se você quisesse gravar uma música, primeiro você tinha que ser contratado por uma gravadora, uma empresa que ia gravar suas músicas. E aí você enviava para um departamento da Polícia Federal aquelas letras daquelas músicas que seriam gravadas. E uma pessoa, um funcionário público do departamento, iria dizer se aquelas músicas iam ser veiculadas ou não a partir daquilo que ele entendia que estava bem ou não aos olhos da ditadura, né? Então muitos músicos foram totalmente impedidos de gravar, né? Tem um músico chamado Taiguara, que ele mandou um disco dele de 12 músicas, 11 foram censuradas. Ele não pôde botar o disco dele para fora, né? Chico Buarque é um dos casos mais conhecidos, né? Perseguição. E esses discos que estão circulando aí é a prova de que nós tínhamos censura. Se vocês observarem, na contracapa, em alguns cantinhos, às vezes é no embaixo da contracapa, às vezes é no canto esquerdo ou no canto direito, está lá um negócio lá, proibida a execução e radiodifusão por determinação do Departamento de Diversões Públicas da Polícia Federal. Esses discos aí são alguns que foram proibidos, alguns cujas músicas dentro deles foram proibidos de serem executados em rádio. Alguém pode perguntar assim, mas professor, eu estou percebendo aqui que esses discos são de 1986, 87. Então a ditadura, eu aprendi com o professor de história que a ditadura acabou em 85. Acontece, gente, que até 88
quando a nossa Constituição foi promulgada, ainda existia dispositivos legais que permitiam a Polícia Federal proibir e censurar. Então esses discos aí, algumas músicas foram censuradas ainda com a legislação da ditadura, certo? Então mesmo depois da ditadura, até 88, aí em 88, na promulgação da Constituição, isso não existiu mais, e aí nós não vamos encontrar discos depois da Constituição Federal, da promulgação, discos que estejam com essa marca aí, ok? E a próxima música, como eu estava falando, como existia todo esse esquema de censura, às vezes os compositores tinham que se virar para evitar que a música fosse proibida. Uma forma era usar de metáforas. Quem por acaso aqui está estudando literatura ou língua portuguesa, certamente ou já estudou, ou vai estudar, ou está estudando metáfora. Uma forma de você dizer de um outro jeito uma outra coisa, né? E aí muitos músicos, muitos compositores fizeram uso da metáfora para enganar a ditadura. Essa música que a gente vai tocar aqui, não se usou propriamente metáfora. A artimanha foi mais, vamos dizer assim, foi mais engenhosa. Um dos músicos brasileiros, chamado Aguinaldo Timóteo, ele não era muito visado pela ditadura porque ele só gravava músicas românticas. Então, chegava lá na Polícia Federal a pasta com as letras das músicas dele e, inevitavelmente, o censor aprovava, né? E aí, o que é que os autores dessa música, Paulo César Pinheiro e Maurício Tapajós, fizeram? Pegaram essa música e botaram junto com as músicas do Aguinaldo Timóteo. E aí, quando o funcionário lá da Polícia Federal viu, certamente achou que não tinha nada a ver, ou nem olhou, e aprovou. E a música acabou sendo gravada. E aí vocês vão perceber, né, pela letra tem versos muito fortes, e os autores estão questionando a censura, estão questionando a ditadura. Então, com vocês, Pesadelo, gravado pelo MPB4 em 1972. Quando o mundo separa um amor de se a vingança dar o remorso une, você vem me agarra, alguém vem me sola, você vai na maré, um dia volta, e se a força é sua, um dia é nosso. Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando. Que medo você tem de nós, olha aí. Olha aí. Olha aí. Você corta o verso, eu escrevo outro. Você me prende vivo, eu escapo morto. De repente, olha eu de novo, perturbando a paz, exigindo troco. Vamos por aí, eu e meu cachorro. Olha o verso, olha o novo, olha o velho, olha o moço chegando. Que medo você tem de nós, olha aí. Olha aí. Olha aí. O muro caiu, olha a ponte da liberdade guardiã, o braço do Cristo horizonte abraça o dia de amanhã. Olha aí, olha aí.
pelo outro. Essa aí é a frente, né? Eu não sei. É, a frente, o verso. Pode vir três pessoas, padaria até lá do Império. Olha eu de novo. Ah, é a música, é a música. Aí embaixo, ó, o sinal que eles falaram. Ah, o sinal. Vamos por aí, eu e meu cachorro. Olha o verso, olha o morro, olha o velho, olha o morro. Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando. Olha o dia de ontem chegando. Que medo você tem de nós? Você me prende vive, eu escapo morto. De repente, olha eu de novo, Perturbando a paz, exigindo troco. vamos por aí, eu e meu cachorro. Olha o braço, olha o outro, olha o velho, olha o outro. Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando. Olha o muro, olha a ponte. Olha o dia de ontem chegando. Que medo você tem de nós? Agora vocês podem dizer também. Que medo você tem de nós? Mais alto, mais alto. Mais alto. O muro caiu, olha a ponte, a liberdade guardiã. O braço do Cristo horizonte, abraça o dia de amanhã. Aí, olha aí, olha aí, Olha aí, olha aí. olha aí, meu gurinho, olha aí. Bom, pessoal, a próxima música, ela não é de nenhum grande nome internacional, mas é de um grande nome nacional, né? Que é o nosso professor Artemilson Lima, altamente internacional. Essa música, ele completa a contar a história, melhor que ele conta, né? Do que eu. Vai lá, Artemilson, explica agora. Bom, essa canção, ela foi muito cantada pelo Gato Lúcio. Sou parte do Gato Lúcio, quer dizer, era porque o Gato Lúcio foi, já passou. E ela foi um poema escrito no final da década de 70 por Vicente Vitoriano, que é artista plástico, poeta, escritor, professor do Departamento de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E ele escreveu um livro, essa canção, essa letra, ou esse poema foi escrito em 79. Em 1982 ele publica um livro chamado Os Vértices do Triângulo. E coloca esse poema aí no livro. E nós, na nossa jornada de Gato Lúdico, entre 2011 e 2019, nós fizemos mais de 60 shows e tal, e compomos muito, assim, compusemos muito, né, na verdade. Eu tenho um livro, me deparo com o poema que chama-se Tango Sem Futuro. E aí eu olho e disse, isso aí dá uma música, eu posso fazer? Pode. Então eu fiz a música em cima do poema, que chama-se Tango Sem Futuro, que fala exatamente do perigo que era você, ou do controle que existia sobre a liberdade de expressão, né? A liberdade para falar o que você quisesse. Aproveitando tudo que o professor Sandro e o professor que abriu os trabalhos aqui falaram, na época da ditadura você poderia ter um vizinho, você tinha que ter muito cuidado com o que você dizia dentro da sua casa.
Porque você poderia ter um vizinho que ouvisse o que você estava dizendo, e se fosse alguma coisa que fosse contra o governo, e esse vizinho tivesse simpatia por esse governo ditatorial, ele denunciava você e de repente a polícia baixava e lhe levava preso, e certamente você era torturado e ficava com sérias sequelas, ou então você desaparecia mesmo, como muitos desapareceram. Então essa canção ela foi composta para o Gato Lúdico, mas a gente canta porque ela tem uma conexão muito forte com isso que nós estamos fazendo, né? Essa questão da defesa da democracia. Então, com vocês, Tango Sem Futuro. E atenção, minha gente, temos equipe de televisão aqui. Olha aqui atrás, olha aqui atrás. Rapaz, TV Universitária, TVU, afiliada da TV Brasil, que é a TV do governo, basicamente, pai. Eita aí, ó, cinegrafista aí da TVU, TV Universitária do Rio Grande do Norte. Lembrando que a qualquer momento a gente pode interromper a programação por causa do Gerdes, né? Lembrando aqui, analisando aqui a todos os telespectadores que a gente pode interromper. Esse meu tango
não tem futuro. Essa canção também é divertida. Esse meu tango não tem futuro. Essa canção também é divertida. Esse meu tango não tem futuro. Essa canção também é mentira. Esse meu tango não tem futuro. Vamos lá, o seu nome mesmo? André. Qual que é a sua habilidade? Eu sei imitar uma buzina daquelas que vende algodão na praia. Isso é muito bom. Você imita uma buzina que vende algodão na praia. Eu tô curioso. Vai lá. Os avós de vocês, da maioria aqui, né? Os avós de vocês ou os pais de vocês, se vocês perguntarem, vocês vão... Certamente eles vão lembrar uma música chamada Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos, uma música de Roberto Carlos, que muita gente pensa que é uma música romântica, mas não é uma música romântica, né? Ele fez essa música para Caetano Veloso, que estava exilado em Londres, em estado depressivo, e o Roberto Carlos foi lá, encontrou com ele, viu o estado de Caetano e ao voltar fez essa música. Se vocês um dia resolverem escutar a música, pensem que ele está falando com uma pessoa que mora em outro país, exilado, com saudades do país e querendo retornar. E vocês vão perceber que a letra cai como uma ficha, cai como uma luva, né, nessa história. Bom, a próxima música então fala de um trem, o Trem do Pantanal. Foi composta por Geraldo Roca e Paulo Simões, gravada por Diana Pequeno em 80, gravada por Almir Sater em 81. E com ela a gente faz uma homenagem aos exilados, né? Enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal, as estrelas do cruzeiro fazem um sinal de que esse é o melhor caminho pra quem é como eu, mas um fugitivo da guerra. Enquanto este velho trem atravessa o Pantanal, o povo lá em casa espera que eu mande um postal, dizendo que estou muito bem e vivo, com a Santa Cruz de la Sierra. Enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal, só meu coração está batendo desigual. Ele agora sabe que o meu viaja também sobre todos os trilhos da terra.
lá em casa espera que eu ando possa dizendo que estou muito bem. Vivo uma Santa Cruz de la Sierra. Enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal, só meu coração está batendo desigual. Ele agora sabe que o meu viaja também sobre todos os trilhos da terra. Sobre todos os trilhos da terra, rumo a Santa Cruz de la Sierra. Sobre todos os trilhos da terra. Eu fui comprar um picolé, aí eu pedi um croquito, né, que é aquele com chocolate. Aí o cara falou, isso aí é mais caro. Parece aí agora. Eu falei pra ele, como é amigo, tu tá achando que eu tô lisa? Eu fui e comprei a frisa. Ah, ele aprender quem manda. Eu mandei sair da minha frente. Olha aqui. Olha aí pra quê? Faz uma declaração de amor pra mim. Ah, caçar o que fazer. Amiga, você quer açaí? Não, cara, não gosto. Olha o aviãozinho. Eu acho que meu sovaco tá fedendo. Cheira que sabe? Ei, também não é tão Tá, não, tá viu? sim, tá. Abre a boca, deixa eu ver o que você tá comendo. Deixa eu ver. Por que você pegou o pote de paçoca pra comer, Maria Cecília? Pode comer o pote de paçoca? O rapaz foi subir pra tirar manga, morreu electrotruca. Como é o nome? Como é o nome? Elecotrutado. Fazer o quê, né? Só pra vela, só pra vela, só pra vela. Ajuda ele, Heitor. Vai, Heitor, vai, ajuda ele. Não, Gupi não! Gupi não! Credo, eu fiquei, foi muito lindo. Sangue de Jesus, se quer ver? Tá estourado, cocoricó. Quem acordou? Parece aí agora. Ô, Tó, para com isso. Senão eu vou te castrar. Dá um beijo. De quem? Manda um beijo pra quem? E fala pra ele, até amanhã, pessoal. Até amanhã, pessoal! Manda bem! Qual é o nome da mulher do Shurek? Xereca. Xereca? O quê? A avó é minha. Quer saber? Seu namorado é meu. Alguém aqui gosta de brega? Bom, o brega foi um dos gêneros mais censurados pela ditadura. Porque as letras não traziam enfrentamento ao regime nem nada, mas as letras da ditadura diziam que era contra a moral, que era contra o nosso. Alguém aqui gosta de Adoniran Barbosa? Pregador, né? Tem uma música dele que é Tiro ao Alto. Já ouvi essa Censurada essa música. Por quê? Porque isso de o tiro ao alvo eram formas que a população que não tinha tido acesso à educação formal, às vezes expressava algumas palavras e a ditadura dizia que não era de mau gosto, porque a escrita, o jeito de falar a palavra estava errado, ou seja, além do preconceito, né, de gênero, de orientação sexual, de gênero, que a galera foi comentado, preconceito de classe mesmo, de dizer que o jeito do povo falar não só era errado, como devia ser proibido de virar arte. Era só esse comentário aí também, que além das músicas políticas, tudo que não fosse ao gosto da ditadura. Sobre esse aspecto que a deputada levanta aqui,
É muito interessante que, se vocês puderem, vocês leiam um livro chamado Eu Não Sou Cachorro Não. Esse livro é de Paulo César de Oliveira, é a tese de doutorado dele, e o Paulo César de Oliveira foi o biógrafo não autorizado de Roberto Carlos, que deu toda aquela confusão, que recolheu os livros das livrarias, porque Roberto Carlos não autorizou a biografia dele. E nesse livro, o Paulo César de Oliveira, ele mostra como o que a deputada fala aqui de prega, né, foi censurado, né? Porque o ataque da ditadura não era só a questão política, era também os costumes. Então, por exemplo, Odair José foi censurado, o próprio Avinaldo Timóteo, que Sandro sinaliza no início como um meio que o Paulo César Pinheiro achou de passar a música Pesadelo. O próprio Agnaldo Timóteo, por exemplo, teve uma música censurada chamada Na Galeria do Amor, porque referia-se à Galeria Alaska, que era um ponto de encontro de gays, né? Então, essa música foi censurada. Então, é muito interessante ela ter pontuado isso. Bom, eu vou tentar responder rapidamente as perguntas dos comentários que foram feitos. A primeira questão é que a gente acha se com a instituição se nós tivéssemos tido um golpe, se era pior, se era melhor. Eu não gosto nem de pensar o que seria, mas eu não acho que seria muito diferente do que a gente já viu por aí, né? Porque todas aquelas pessoas que estão hoje submetidas ao julgamento, eles aprenderam que conflitos são resolvidos pela violência. Aliás, essa é a grande questão que nós estamos tendo que pensar, gente. A gente quer uma sociedade onde os conflitos são resolvidos de forma violenta, né? Ou a gente quer uma sociedade onde os conflitos são resolvidos pela política, pelo diálogo. De modo que, se a gente não tiver claro isso, a gente não entende o que está acontecendo. Para alguns, uma derrota eleitoral, ou seja, uma derrota na política, justifica você violentamente eliminar o outro. Então, é a instituição da ditadura. Se eu vejo o outro como meu inimigo, eu vejo ele como alguém que deve ser eliminado. Se eu vejo o outro como adversário, eu vejo o outro como alguém com o qual eu não concordo, ainda que temporariamente, e que nós temos que dialogar, inclusive para a gente pensar na possibilidade da gente rever os nossos posicionamentos. A democracia ela é boa, inclusive por isso. Se hoje eu penso diferente de alguém, a partir da discussão política, inclusive forte, intensa, pode ser que eu acabe concordando com ela em algum momento, né? E ainda que eu não concorde, se durante uma votação eu sou minoritário, eu perco a eleição, eu tenho que aceitar o resultado, convencer os meus pares de que a minha posição é melhor, para que numa próxima votação eu seja vencedor. Essa é a lei e o jogo democrático. Na ditadura não tem isso. Aliás, a ditadura militar de 64 a 85, uma das primeiras coisas que ela fez foi eliminar eleições. A possibilidade de você votar. Com muita luta de alguns setores democráticos, algumas eleições se mantiveram. Eleições, por exemplo, para prefeito e municípios. Mas mesmo eleições como capitais, não teve. A primeira eleição de Natal, depois de 64, só foi em 85, quando a ditadura já estava se acabando. Então, é muito importante a gente ter claro, essa discussão sobre ditadura e democracia é uma discussão sobre como é que a gente quer viver em sociedade. A gente quer viver sob a espada da violência, ou se a gente quer viver sob a espada do diálogo, uma espada que não fere, é uma espada apenas que organiza os nossos conflitos. Sobre a questão do pessoal trans, de fato havia isso, alguns artistas trans, né, tiveram que usar desses subterfúgios para poder sobreviver como artistas, né, mas nós tivemos muita repressão à população trans durante a ditadura. Inclusive essa galeria Alaska, né, que o professor Arquebius falou aqui, né, o Timóteo gravou uma música falando sobre a galeria Alaska e a música foi censurada, ele teve que mudar o título. Reforçando inclusive o que a deputada Natália falou.
Odair José gravou uma música chamada Pare de Tomar a Pílula. Se vocês entrarem no Spotify vão encontrar. É uma música que ele diz para a esposa que ela pare de tomar a pílula porque ele está querendo ter filho com ela. E essa música ela foi censurada porque na época o governo militar estava desenvolvendo uma política de restrição, uma política de controle da natalidade, ou seja, de restrição que as mulheres tivessem filhos, né? E aí lá vem o Odair José dizer, não, eu quero ter filho, e tal, e, enfim. Só o fato dessa música se contrapor a uma política do governo, que era uma política de controle da natalidade, a música foi proibida, só foi liberada muitos anos depois, né, por volta de 78, salvo engano. Nós vamos fazer uma última chamada oral e nos encaminharemos para os nossos finalmente aqui, beleza? Então, mais um grupo de lutadores da democracia que nós vamos fazer a chamada oral. Dr. Juca, João Carlos Itaaz Sobrinho, 30 de setembro de 1972, médico. Eduardo Antônio da Fonseca, 23 de setembro de 1971, estudante. Emanuel Bezerra dos Santos, 4 de setembro de 1973, estudante. Feliciano Eugênio Neto, 29 de setembro de 1976, metalúrgico. Félix Escobar Sobrinho, não tem data, mas em setembro de 1971, comerciante, padeiro e camponês. E por fim, César Flávio Salazar de Oliveira, em 30 de setembro de 1972, estudante. A próxima música, ela foi gravada por Erasmo Carlos em 1971 e ela foi recuperada, vamos dizer assim, pelo filme que foi lançado esse ano. Ainda estou aqui. Quem por acaso não assistiu esse filme, assista. Está no Globoplay, já circulou pelos cinemas e quero crer que deve estar circulando aí pelas piratarias da vida. É um filme que retrata uma situação que é simplesmente um sujeito que ele é tirado de sua casa e levado para um interrogatório e até hoje a família não sabe onde está o corpo, não pode sequer, no dia 2 de novembro, velar o corpo, uma tumba, um túmulo, porque simplesmente o corpo desapareceu. Que é o caso do ex-deputado Rubens Paiva. O Erasmo Carlos fez essa música, chama-se É Preciso Dar um Jeito, e num determinado momento da música, né, ele está chamando a atenção do que estava acontecendo, por exemplo, quando ele disse que crianças, eu falei aqui, né, a grande maioria das pessoas perseguidas pela ditadura eram jovens. Crianças são levadas pelas mãos de gente grande. E é preciso dar um jeito. Ele fala isso o tempo todo no refrão. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito. Ele está desesperado porque ele quer que alguma coisa aconteça. Do contrário, a coisa piorou, né? Então, com vocês, é preciso dar um jeito, meu amigo. Erasmo Carlos.
crianças são levadas pela mão de gente grande. Quem me trouxe até agora me deixou e foi embora, como tantos por aí. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso sim, é preciso sim. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso sim, é preciso sim, é preciso sim. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso sim, é preciso dar um jeito. Antes de encerrar, a próxima é a última, tá bom? Muito obrigado pela tolerância. Antes de encerrar, apenas pedir para aquelas pessoas que eventualmente tenham gravado foto, registro em vídeo, que coloca lá no Instagram, marque a gente tem um canal no Instagram que é o Inimigos do 8.1, né? Também temos um canal no YouTube, né? Inimigos do 8.1, né? E temos um e-mail, Inimigos do 81 aí, né? Sem ponto, beleza? Eu falei que dizer a história do nome do grupo, né? Já acabei não contando. O que é Netinho de Adelaide e os Inimigos do 8 de janeiro? Bom, Inimigos do 8 de janeiro eu acho que não tem muito mistério, né? Para dizer por que o nome é esse, né? Se alguém ainda tiver alguma dúvida, eu vou terminar aqui e a gente conversa. Sobre o Netinho de Adelaide, é porque o Chico Buarque de Holanda teve um momento, ele foi embora do país, porque ele não suportava a pressão da ditadura, foi embora do país, ficou na Itália e resolveu voltar depois de 2 ou 3 anos lá. E aí nessa volta, a gravadora foi comunicar ao regime militar que ele ia voltar e que ele queria gravar um disco. E aí o regime militar disse, olha, ele até pode gravar, mas veja que não tem a música dele. E aí o acordo foi, ele gravava um disco só com músicas de outras pessoas, nenhuma música dele. Só que ele estava muito afim de, enfim, botar a música dele, né? E aí ele gravou uma música, ele botou uma música no disco que chama Acorda Amor. Quem puder escutar, escuta, um samba maravilhoso. A gente ainda vai tocar essa música em qualquer apresentação nossa. E aí, para que a música fosse aceita, né, a música não podia ser dele. O que é que ele fez? Ele inventou 2 nomes, 2 autores fictícios. Leonel Paiva, que era em homenagem a Leonel Brizola e Rubens Paiva, que inventou esse nome. Leonel registrou a música com autoria Leonel Paiva e Julinho de Adelaide. E
Aliás, a música fez muito sucesso e quiseram, inclusive, fazer uma entrevista com o Julinho de Adelaide, com uma confusão, porque não existia, né? Era um personagem. Então, o Chico Buarque teve que dar uma entrevista por telefone, se passando por Julinho de Adelaide, e nós, em homenagem a essa artimanha de Chico Buarque, resolvemos sermos criamos esse personagem, o netinho dessa mulher maravilhosa chamada Adelaide, que deu à luz a Julinho e deu à luz também ao Netinho. Então o Netinho é um personagem que circula por aqui, né? E os inimigos do 8 de janeiro já está sendo dito, né? Bom, antes da gente fazer a nossa última canção, a gente precisa passar o microfone aqui para a deputada Natália, que ela quer falar. Então, por favor, Natália, fica à vontade. Bom dia, pessoal. Queria agradecer demais a vocês por estarem fazendo esse movimento cultural tão importante. Agradecer a vocês que ficaram assistindo. Eu vou pedir licença aqui para o professor de História para fazer alguns comentários. Assim, eu queria até fazer uma observação. O filme Ainda Estou Aqui fez muito sucesso, repercutiu internacionalmente, então não sei quem vai fazer nem aqui esse ano. Mas eu não duvidaria que se um dos temas que caísse, por exemplo, na redação, ou pelo menos em algumas das questões, tivesse a ver com esse tema da ditadura, porque isso foi muito debatido esse ano, né? E quando a gente teve o começo da ditadura no Brasil, vários países da América Latina, ao mesmo tempo, também estavam tendo ditaduras. E essas ditaduras que aconteceram aqui ficaram conhecidas como ditaduras de segurança nacional, da doutrina de segurança nacional. O que danado era isso? Significa que essas ditaduras partiam do pressuposto de que existia um inimigo interno. Ou seja, enquanto a gente tem na cabeça que o exército, as forças armadas é para ameaças externas, nas ditaduras de segurança nacional, eles passaram a ver que dentro da própria população, passaram a procurar inimigos entre brasileiros e brasileiras. Então a gente tem aí as forças armadas se voltando contra a sua própria população, que é algo que foge completamente do objetivo, né, em tese de forças armadas. E tem uma coisa que eu acho importante vocês saberem, eles relataram aqui momentos da tortura, né? A gente sabe que até hoje coisas que a gente vive na nossa sociedade foram surgidas nessa época. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, o tanto de jovens da idade de vocês que é assassinado porque tem a pele preta, porque mora em periferia, a gente lembra que nessa época da ditadura foi quando surgiram, né, esses grupos de extermínio, esses grupos de execução que faziam esse tipo de ação ilegal. Quer falar? Microfone? Eu sou morena, né? Preta, moreno, preto, não é? Moreno é isso, então eu sou branca, preta e moreno, não é? Por causa da cor da pele, as pessoas sofrem violência. Violência doméstica e agressão, não é? Exatamente. Bom. E aí, uma coisa que eu acho importante vocês saberem, porque às vezes você pode pensar assim, mas a tortura, né, não era algo que os ditadores, né, que estavam ali no topo sabiam. Gente, a tortura foi um método da ditadura que era tão institucionalizado que tinha treinamento. Foi tão institucionalizada a repressão à tortura que o Brasil se juntou com outros países da América do Sul, como a Argentina, como o Chile, países que estavam também em ditadura na época, e eles formaram a Operação Condor. Condor é um pássaro, né, que ali dos Andes, e aí é um dos símbolos da América Latina. A Operação Condor era simplesmente um trabalho da espionagem desses países, da repressão desses países, para que um ajudasse o outro, para, como eles falaram, quando o pessoal se exilava, ia para outro país, então o pessoal do Brasil, falaram com a ditadura da Argentina e pedia para perseguirem esse brasileiro lá. Então a gente teve brasileiros que morreram perseguidos pela ditadura fora do Brasil. Só mais alguns pontos que... Por que isso da tortura? Uma das razões era para tentar extrair informação, ou seja, para fazer aquela pessoa delatar outras. Eu não sei se vocês lembram um episódio que teve há uns anos, um vídeo que, na época, um político do Rio Grande do Norte, na época ele era senador, José Agripino, ele perguntou assim para Dilma Rousseff, ela nem era presidente na época, você falou que mentia
dia tem um relato seu dizendo que mentia pra caramba. Como é que pode você, política, mentir? E aí Dilma respondeu dizendo, a gente mentia, porque se a gente não mentisse, o companheiro morria. Eu tenho muito orgulho de ter conseguido, mesmo sob tortura, não delatar os meus companheiros e companheiras. Mas tinha outro objetivo além de delatar, que era mesmo quebrar a pessoa. Quebrar, que eu digo, é quebrar por dentro, é tipo fazer aquela pessoa se sentir nada, se sentir menos que uma coisa. E esse também foi um dos grandes objetivos, não é à toa a crueldade na forma que era e até mesmo o fato de desaparecerem por fora. Então, hoje em dia, a gente tem esse tema, né? Talvez às vezes vocês vão falar por aí. Memória, verdade e justiça. O que é isso? E por que quando a gente debate sobre ditadura, a gente pensa nessas três expressões? Memória, é isso que inclusive vocês fizeram aqui nos cartazes, né? É de lembrar dessas pessoas que foram vítimas. É de poder fazer, por exemplo, museus. Vou falar. Museus em que as pessoas possam saber das histórias. A gente tem um sonho que aqui no Rio Grande do Norte tem um museu. Então, tem vários tipos de coisa para preservar a memória. Verdade, a gente teve, por exemplo, no Brasil uma comissão da verdade, que foi para tentar descobrir como essas pessoas foram assassinadas, onde é que seus corpos foram parar, e justiça. Esse aí a gente ficou bem ruim, né? O Brasil nunca levou a julgamento essas pessoas que torturaram, que assassinaram. Por quê? Porque quando a ditadura estava acabando, os militares que estavam no poder na época, eles pegaram uma pauta, né, uma reivindicação, que era da sociedade civil, da anistia, e pegaram para eles. Como assim? As pessoas pediam por anistia para que os presos políticos fossem soltos, para que as pessoas perseguidas fossem libertadas. Aí os militares pegaram e disseram, então vamos anistiar todo mundo, quem torturou, quem matou. Por que isso foi tão ruim para o nosso país? Às vezes você pode pensar, vamos dar anistia, esquece isso, vamos parar de brigar aqui, passar a linha no chão e recomeçar do zero. Mas será que é assim que funciona mesmo? Quando a gente passa a linha no chão, faz de conta que o crime não aconteceu e segue. O que acontece? As punições, elas têm mais um objetivo. Você não pune uma pessoa, você não diz que tal coisa é crime só para que aquela pessoa tenha a punição. Você faz isso também para não repetição, ou seja, para desincentivar que aquilo que está sendo previsto como crime aconteça de novo. Como o Brasil não fez isso, não julgou torturadores, não julgou ditadores, teve essa anistia, vamos fazer conta que bota tudo embaixo do tapete. Aí a gente teve nova tentativa de golpe. E é por isso que foi falado da falta, né, do julgamento que está tendo. Quando a gente fala sem anistia, não é falta de partido não é falta de petista não. É falta de quem acha que quem cometeu o crime de tentar outro golpe, mesmo sabendo de tudo que aconteceu quando teve ditadura, que essas pessoas sejam punidas, porque senão, ano que vem tem eleição, aí se eles perderem, aí vai ter golpe de novo. Então esse é um debate que é importantíssimo. E para terminar, eu faço parte, eu represento o Congresso Nacional na Comissão de Mortos e Desaparecidos. Pois é, uma comissão que décadas depois ainda existe e ainda tem trabalho para fazer. E o que é isso? Essas pessoas que foram tão relatadas, que foram assassinadas na época, várias delas têm um corpo vivo até hoje. Ou porque jogaram o corpo dela em vala comum no cemitério e se misturou com vários ossos, ou porque deram fim até aos ossos de uma pessoa. Então, a gente faz ainda hoje esse trabalho, né, de ir a cemitérios, de onde tem vala clandestina, fazer exame de DNA do familiar que está vivo, para ver se aquele osso pertence ao familiar da pessoa. É um trabalho que é bem difícil, é como se fosse assim, procurar aquilo no palheiro. Mas ainda assim, só esse ano a gente já teve 2 identificações, que é muito feliz e importante. E lembre-se, quando vocês virem o dado de que a ditadura brasileira teve 434 mortes, esse dado não corresponde à realidade. 434 mortes foram aquelas que foram oficiais, né, que foram assim, esses foram os militantes contra a ditadura que foram assassinados. Mas não foram só militantes que foram assassinados na época. Então o número de vítimas no Brasil é para lá de 10 mil, porque teve um monte de camponeiro assassinado, ou porque lutavam por reforma agrária, ou para realmente serem expulsos da terra lutada. Teve um monte de trabalhador assassinado,
porque faziam greve, porque lutavam por salário melhor. Teve um monte de indígenas assassinados, porque quando eles quiseram, por exemplo, construir a Transamazônica, quem estiver no meio, tchau, mata mesmo. Então, foi muito mais do que esse dia. E só agora a gente está podendo, de forma mais aberta, falar dessas coisas, falar dessas memórias e muitas vezes se reconhecer, né? Eram jovens que nem vocês estão aqui. Quem viu que ainda estou aqui, viu que a família nem tinha uma militância e foi atingida mesmo assim. Então, a gente se volta contra isso, porque para nós, ter liberdade para debater, para conversar, para votar, escolher o que está representando, é algo que a gente não pode abrir mão, porque quando a gente perde isso, se das mãos a gente perde tudo depois. Então, obrigada de todo o coração. A gente está fazendo esse esforço para trazer o tema Memória e Verdade cada vez mais forte no Rio Grande do Norte. E viva! Antes de passar para a última música, vamos dar nossos nomes aqui, né? Aqui à minha direita, nós temos o maior trompetista do grupo, Elinaldo Maxson. Outrora detentor de uma grande cabeleira. Aqui atrás, o maior tecladista do grupo, Arthur Weckman. Passando aqui para frente, na minha direita, é só por uma questão de posição geográfica. Professor, documentarista, poeta, músico e o maior tratador de camarão que eu conheço, Arthur Weckman. Aqui atrás de mim, dando a maior força na percussão, quem quiser uma aula de pandeiro pode procurar Jailton. Primo da professora, tá aqui, professora Tatiana. Aqui à minha esquerda, o maior violoncelista do grupo, ainda nessa pegada, para mostrar que nós não somos apenas rostinhos bonitos, à minha esquerda também, o maior violista de arco, adivinha? Esse que nos fala aqui, ó, esse camarada aqui é o responsável por isso aqui. Por isso porque ele foi o idealizador do projeto, foi ele que colocou e batalhou pelo projeto para que fosse aprovado como projeto de extensão. Nós já rodamos, acho que umas 40 escolas e instituições, já fizemos umas 40 apresentações todas de graça. E tudo isso deve-se ao esforço desse professor, músico, desse poeta, desse maior descascador de todos. É mesia já. É mesia já. Que nos convidou para vir aqui. A gente já tinha feito essa aula lá na Biblioteca Câmara Cascudo para uma turma, não me lembro agora se era do terceiro ano, do terceiro, né? Pois é. Então, Assis, muito obrigado. Você vamos lá. A próxima música e última, ela também tem uma história. Ela foi gravada num compacto, era um disco pequeno. De um lado era uma música, do outro lado era outra música. E, ao contrário de hoje, que a gente não precisa ir a alguma loja comprar, na época você tinha que ir numa loja comprar. Esse compacto ele foi lançado, passou pela censura, não causou grandes estremecimentos, quase ninguém comprou esse disco, só que havia na época um programa de TV de um apresentador chamado Flávio Cavalcante, que era assim, ele abria espaço para as pessoas que estavam lançando discos, né? E aí a pessoa, o músico ia lá, cantava uma música, se a plateia gostasse e uma comissão julgadora gostasse,
Aí o cara ganhava um prêmio, enfim. Se a plateia não gostasse, ou a comissão julgadora não gostasse, o Flávio Cavalcante quebrava o disco na frente de todo mundo lá. Era desse jeito, era trash. E aí o Gonzaguinha, Luiz Gonzaga Júnior, filho do Gonzagão, sanfoneiro, rei do Baião, Gonzaguinha tinha gravado essa música, um compacto, e, como eu falei, não tinha vendido coisa nenhuma. Ele foi nesse programa. Ele vai nesse programa, canta essa música, e as pessoas adoram. O disco começa a vender muito mais, as pessoas começam a procurar o disco nas lojas, e aí o pessoal do regime foi ver a letra da música e entendeu que era uma música crítica à ditadura, que era propriamente a ditadura, mas era uma crítica a quem aceitava a ditadura, vamos dizer assim. E aí o regime foi lá e tomou os discos que estavam nas lojas, tirou os discos da vendagem. Então a música acabou não sendo mais aceita, né? E essa música, como vocês vão ver pela letra, ela faz um questionamento àqueles que aceitam as coisas como estão. E aí nós resolvemos homenagear com essa música aquelas pessoas que acreditam e concordam, porque uma ditadura, gente, não existe somente pela força das armas do exército. As ditaduras existem e se mantêm se as pessoas concordam, aceitam, toleram, compartilham, né? Então essa música é uma homenagem que a gente faz àquelas pessoas que compartilham, que aceitam, né? Porque ela tem uma crítica assim a essas pessoas. Então com vocês, comportamento geral de Gonzaguinha. E dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer tudo tem melhorar. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã seu Zé, se acabarem com seu carnaval. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã seu Zé, se acabarem com seu carnaval. São palavras que ainda desejam dizer você felicidade. Foi só querer fez a nação tudo aquilo que for ordenado pra ganhar o carro e o juízo final e de como vive comportado. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã seu Zé, se acabarem com seu carnaval. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã seu Zé, se acabarem com seu carnaval. Povo macaco, povo feliz. Vida de gado, povo macaco,
Uma tarde bem tristonha, gado muge sem parar, esperando o vaqueiro que não vem mais a boiar. Você merece um carinho, você merece, você merece, você merece. Que maravilha! Almoço, família. Procurando o quê, Gleidson? O quê? Meu óculos. Você não sabe onde é que tá seu óculos? Eu vou achar. O que eu vou dizer? Fique rico. Gleidson, você tá procurando o quê, Gleidson? Gleidson, você tá procurando o quê, Gleidson? Tô procurando meu óculos. Vai no espelho aí, Gleidson. Pra que eu quero fazer terapia? Quer dizer que a pessoa que me faz mal e eu tenho que fazer terapia? Não, eu quero é vingança. Que isso, hein, Thalia? Vai se arrumar, não? Agora dá um beijo nela. A sua esposa. Corre, meu marido tá vindo. Tá precisando de um lugar pra esconder o amante e não sabe aonde? Aqui na Avenida Outlet. O barulho da cauda. Isso é música para o ouvido de uma doceira. Bem, amigos da Rede Globo, voltamos e como voltamos bem? Voltamos bem ali. O povo ali tentando tirar foto com a deputada Natália Bonavides. Aí, a repórter da TV Brasil, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, transmitindo. Vai passar matéria hoje, vai passar matéria. Vamos ficar. É pra se ficar de olho. Se ficar de olho. Aí a fila. Bom, alguns trechos. Vamos dar logo a palavra. Porque alguns trechos vão estar cortados do vídeo. Porque é um conteúdo até pesado. Porque se trata do pior período que o Brasil já passou, que é o período eita, travou. Da ditadura militar. E o povo tá em vídeo. Aí o povo dando entrevista, dando negócio. Aí a assessora de imagem da deputada Natália Bonavides. Creio que a rotina lá em Brasília seja um pouco puxada. Você tá narrando, Eu sou primeiramente, Júlio Christian, narrador oficial do Ateneu. Olha aí, menino. Tem rádio aqui na escola? Tinha, estão tentando voltar aí, eu não estou conseguindo, mas até lá eu estou seguindo com o canal dos amigos. Pois bem. Pois é. O evento aqui sobre ditadura militar. Tivemos que fazer alguns cortes devido à ditadura militar. E aí foi o netinho de Adelaide e os inimigos do 8 de janeiro. 8 de janeiro, narrador e transmitido pela gente. Tive que cortar algumas partes porque algumas partes eram bem pesadas, porque é o pior período da história do Brasil. E sobre a ditadura, o pior período da história
a gente tem que combater a ditadura o máximo que puder. A gente não está querendo tomar posicionamento político. Esse é o narrador? É. A gente não está querendo tomar posicionamento político nem da esquerda, nem da direita, nem do meio. Mas queremos sempre que a justiça seja feita para todos nós. E estamos aqui na presença dessa ilustre figura que conseguiu pela primeira vez levar a Natal uma decisão de segundo turno ano passado, Natália Bonavides. Seja muito bem-vinda ao canal dos amigos. Obrigada. Primeira vez juntos e terceira vez que a gente se encontra, primeira vez agora com a câmera gravando do canal dos amigos. É mesmo. Seja bem-vinda. O que você achou, tá achando desse evento, patrocinando esse evento? O que você espera que as pessoas aprendam com esse evento de hoje? Olha, primeiro agradecer aí a oportunidade de falar com vocês. A gente teve agora um aula espetáculo que foi com um grupo musical, né, de um projeto de extensão da UFRN que trata de temas da ditadura. E esse é um tema, como eu estava falando no começo, não é sobre esquerda, direita, centro, é sobre democracia. Embora na ditadura foram as pessoas de esquerda que foram perseguidas, né? E a gente tem até hoje muitas feridas abertas nesse período. A gente nunca teve, por exemplo, o julgamento, né, de quem cometeu crimes como tortura, né, de quem assassinou militantes políticos, teve prisões ilegais. A gente tem uma falta muito grande de um trabalho de memória mesmo, né? Por exemplo, a gente está aqui no Ateneu, Luiz Maranhão foi professor aqui, Emanuel Bezerra foi estudante aqui. Essas duas pessoas foram assassinadas pela ditadura e Luiz Maranhão, inclusive, nunca teve seu corpo encontrado, né? A família dele nunca pôde enterrar seu corpo, ter um lugar onde deixar flores. Então, é muito importante a gente falar desse tema, porque a gente não quer que episódios assim se repitam no nosso país, porque foi um episódio de muita dor, com muitos assassinatos, com muita tortura, de muita desigualdade social também. A gente não quer que esse momento se repita, então é sempre importante falar da nossa democracia, é sempre importante falar o que já aconteceu, porque a gente não quer que aconteça de novo. Sim, não querendo envolver muita política, mas teve alguns casos. Só pra gente tirar uma foto dela com o grupo antes que os Claro. Rapidinho. Daqui a pouco a gente volta. Teve alguns assuntos aí envolvendo uma amiga sua, creio eu, a vereadora Brisa, que teve deu uma festa lá em homenagem à prisão do Bolsonaro, mas teve uma situação que parece que pode resultar até em cassação do mandato dela. O que você acha dessa situação? Olha, ela fez uma festa, né, um evento cultural, que aliás é muito importante a valorização dos nossos artistas, já que a gente tem, por exemplo, uma prefeitura que não se volta para isso. E para divulgar o evento e ajudar a mobilizar o evento, ela falou da prisão do Bolsonaro. Agora, como eu falei, quem diz que isso é pauta de um partido ou outro, não está entendendo o que significa esse julgamento, que é um julgamento histórico, né? Se trata de democracia, se trata de reivindicar o cumprimento da lei, da nossa Constituição. Então, realmente, assim, uma cassação por causa disso seria não só absurdo, mas ilegal. Eu tenho certeza que Brisa vai estar lá, Brisa fica e sem anistia. Muito bem, Valeu. muito obrigado. Obrigada a você. Tenha um ótimo resto de ano aí pra você. A nós. Um abraço. Valeu. Jarnes 2025, Ateneu e Anísio Teixeira, o clássico das escolas públicas. Ateneu e Anísio Teixeira, hoje, domingo, a partir das 10 horas da manhã, aqui no canal dos amigos.